Fala investidores, beleza? Vídeo de hoje aqui quero comentar sobre um erro que eu cometi aqui no começo dos investimentos, nessa minha trajetória de investidor, que me custou aqui mais ou menos uns R$ 7.000 negativo. Vou contar essa história aqui e trocar uma experiência com vocês aqui que é muito importante aprender com a história dos outros investidores também. Let's go! Então se você já é sócio comigo aí de diversos ativos, já deixa seu like, sua avaliação é muito importante. Se você não investe ainda, se inscreva aí no canal e vamos junto nessa jornada. Então nesse vídeo aqui eu vou comentar um pouco da minha experiência lá de quando eu comecei a investir, comecei a ter meu primeiro contato com a Bolsa de Valores. E sim, todo mundo que vê, você vê canal de várias pessoas ou pessoas que já investem há um bom tempo, todos têm uma história para contar onde perdeu dinheiro e aprendeu com isso, foi desenvolvendo, foi se aperfeiçoando no mundo dos investimentos conforme foi tendo mais experiência. E errar na Bolsa de Valores é importante, mas é importante não errar com muito dinheiro, porque aí geralmente é muito preju. Eu errei e errei com uma quantidade bem considerável de valor para mim, era um valor muito grande, na verdade eu cheguei a ficar negativo perto dos R$ 7.000, então para mim era um valor bem considerável, porque diante desses R$ 7.000 em negativo, eu tinha mais ou menos uns R$ 19.000, então vocês conseguem ver que era um valor bem alto negativo para a quantidade total que eu tinha de valor investido. Então é legal a gente trocar esse tipo de ideia aqui, experiência, para que a gente aprenda com o erro dos outros e não cometa o mesmo erro. Então é importante aí você deixar a sua experiência, comenta aqui embaixo qual foi a movimentação que você fez ou o tipo de coisa que você não entendia muito e fez na Bolsa de Valores que fez com que você perdesse dinheiro. Deixa aí sua experiência, eu vou ler e trocar ideia com vocês. Então eu comecei a investir, ter contato com Bolsa de Valores em dezembro de 2021, lá onde um monte de ativos estavam subindo, tinha uma valorização bem legal. Empresas de tecnologia como Google, Apple, Microsoft estavam bombando, crescendo bastante. E foi bem nesse período onde eu entrei, quando também estava acontecendo o IPO do Nubank, foi quando eu ganhei os pedacinhos do Nubank, eu comecei a ter contato com Bolsa de Valores ali. Passando um pouco rápido por essa parte da Nubank, a gente consegue observar no meu gráfico aqui, quando eu ganhei os pedacinhos da Nubank, eu participei do IPO e comprei aqui uma quantidade bem considerável dos pedacinhos do Nubank. E aí eu tive uma valorização bem surpreendente, olha, vocês conseguem observar aqui, ó, 10 de dezembro de 2021, a minha carteira saltou aqui para 33% de valorização. Eu nunca tinha tido contato com Bolsa de Valores, e aí na primeira vez eu ganhei essa valorização inteira, eu fiquei impressionado como qualquer um ficaria. Eu não lembro exatamente qual era o valor que subiu, eu só tenho aqui a porcentagem, eu preciso procurar o print em outro celular, porque eu tinha outro celular na época. E aí diante disso, eu vi que dava para ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. O que eu fiz? Peguei o dinheiro, todo o dinheiro que eu tinha, poupança, tava guardando meu dinheiro na poupança, tinha algumas coisas aqui em casa, peças de bicicleta, fui juntando tudo que eu tinha para conseguir dinheiro, juntei a quantia aí de mais ou menos R$ 10.000 e comecei a investir. Qual foi a minha estratégia lá na época, onde eu não tinha feito curso, não entendia muita coisa? Eu via muita gente falando sobre Magalu também, só que como eu não conhecia muito, eu falei, vou investir numa empresa mais segura que já tem bastante tempo. Quais empresas vieram na minha cabeça logo de cara? Microsoft, Google, Facebook, empresas grandes que estavam aí há bastante tempo. E aí fui lá, eu investi aqui, ó, na Microsoft, eu comprei BDRs da Microsoft e foi aqui que eu comecei a perder dinheiro. Vocês vão começar a entender agora. Como eu mostrei para vocês, em dezembro de 2021, a gente estava aqui basicamente no pico, no topo da valorização da Microsoft. Olha só, 21 de dezembro aqui de 2021. Eu tava comprando os BDRs nessa época aqui. Eu devo até ter print, eu vou mostrar aqui pra vocês. Achei até o print aqui do Nubank, olha só. Vocês conseguem observar aqui, eu tinha investido R$ 493 e tava com a valorização aqui de questão de dias, 2, 3 dias, de R$ 120. Eu investi 400 e estava recebendo 120 de valorização. Para vocês verem que se eu tivesse colocado muito mais dinheiro aqui, eu estaria ganhando muito mais. Então por isso que eu comecei a gostar da Bolsa de Valores, fiquei encantado vendo isso. Mas vocês vão ver o bot que depois deu. Se a gente ver outro print aqui, ó, esse valor que eu falei que eu juntei um pouco mais de R$ 10.000, eu peguei aqui e só na Microsoft eu coloquei aqui cerca de 7.000, na verdade aqui ó, valor aplicado 7.385. E logo em seguida, vocês conseguem ver pelo gráfico aqui, já começou a cair. E aí eu já estava aqui com negativo de 400. E naquela época, qual foi o meu racional de quem está começando na Bolsa de Valores? Eu olhei o gráfico da Microsoft, era uma linha ascendente para cima, cara, não tinha quedas. Tinha essas quedas aqui momentâneas, só que a gente consegue observar que sempre se recuperava, caía e se recuperava novamente. E aí foi quando eu investi na Microsoft e falei, pô, não tem como isso aqui cair. É uma empresa gigantesca, existe há muitos e muitos anos. Eu era criança, eu já via essa marca na TV, então eu falei, não tem como uma empresa dessa assim falir.
e aí eu comecei a investir nela pesado mesmo. Só que naquela época eu não conhecia os ciclos da bolsa de valores e do mercado em si mesmo, das economias do mundo e todo aquele movimento do mercado americano, e aí eu comecei a ver as minhas ações aqui da Microsoft simplesmente derreter. Tava, olha só, aqui em 75, 78, de repente tava em 58 reais, 53, 52, 51. Eu vi o meu valor que eu tinha investido nela cair bastante. E aí vai ter os prints aqui aparecendo para vocês. Eu tenho esse print aqui de 21 de janeiro de 2022, olha só, eu estava com 16 mil reais na conta e eu já estava aqui com 1.800 aqui negativo. A Microsoft já estava dando prejuízo, não só ela, como o Google também estava, Facebook também caiu bastante. Então para quem estava com 16 mil e tinha que quase 2 mil negativo, era uma queda bem grande. Mas eu já estava estudando sobre mercado de investimento, sobre bolsa de valores, e sabia que se eu não vendesse esses papéis, eu não iria amargar esse lucro. Eu só iria perder de fato se eu vendesse esses papéis no prejuízo. Como eu estava com eles segurando ainda, porque as empresas não tinham mudado os seus princípios, seus valores estavam lá ainda, continuava dando lucro, ela não estava para falir, só os papéis estavam caindo, a cotação mesmo, eu resolvi manter todos esses BDRs na minha carteira. Mas eu já estava estudando bastante mesmo, eu passava 24 horas quase estudando essas coisas de bolsa de valores. E aí, para quem não conhece, ver esse valor todo caindo e acabar vendendo, é o que acontece muito. Eu vejo muita gente entrando aqui no canal, fala que comprou Magalu ou Oi, achando que ia subir, caiu mais ainda, e aí foi e vendeu, amargou esse prejuízo. Como eu investi em empresas que eu já conhecia há um bom tempo, sabia que elas eram boas e não tinha risco de falir, eu continuei investindo, aliás, eu continuei comprando um pouco mais delas, mesmo na queda, lá no início de 2022. E aí foi seguindo isso, olha só, no outro print aqui eu já estava com 15 mil investido e menos 2 mil negativo. Outro print aqui, olha só, tava com 14 mil, 3 mil negativo, deixa eu ver qual que era a data disso. Ó, 22 de fevereiro, já estava aqui com negativo de 3 mil. E assim foi subindo. Até o último print que eu tenho aqui, ó, esse daqui, deixa eu ver qual que é a data. 20 de maio de 2022, eu estava com 19 mil reais investido e negativo eu tinha aqui, ó, nessa data, 6.186 reais. E a Microsoft que eu tinha investido aqueles 7 mil, olha só, 7.686, eu estava aqui com um negativo nela em 2.438. Era um valor muito alto perto do patrimônio que eu tinha investido. Então se eu não tivesse continuamente estudando todos os dias, provavelmente eu teria vendido esses papéis e amargado esse lucro aí de 2 mil reais só na Microsoft. Se fosse contar todos os outros, daria lá na casa de 7 mil reais de prejuízo. E agora você deve estar se perguntando, e é para onde é que foi esse prejuízo? Eu continuei estudando, eu percebi que investir nos BDRs não era tão interessante assim, porque de fato eu não estava exposto em dólar mesmo. E aí o que eu fiz? Eu vendi os meus BDRs que eu tinha lá, da Microsoft, da Google, e aí eu comecei a comprar o ativo em dólar lá fora mesmo, não o ativo da Microsoft em si. Eu invisto num ETF lá, que é o QQQ e o S&P 500, que representa as 100 maiores empresas de tecnologia e as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. Então eu comecei a investir em dólar lá. E olhando novamente aqui no gráfico, fazendo essas vendas do BDRs, a minha carteira aqui ela parou de cair, se sustentou um pouco mais graças aos fundos imobiliários. E aí a partir daí, depois das vendas dos BDRs, minha carteira começou a subir aqui, começou a decolar. Se a gente ativar o Ibovespa aqui no gráfico, a gente consegue observar que a minha carteira passou e bastante aqui do Ibovespa. A última posição que mostra aqui no gráfico, dia 18, hoje eu tô gravando o vídeo no dia 20, a carteira aqui tá com mais 23, enquanto o Ibovespa está com mais 9. Então os meus ativos se recuperaram graças aos fundos imobiliários, bons ativos que eu coloquei na carteira, como as ações que eu tenho na minha carteira, muitos fundos imobiliários que eu tinha aqui, como o XPML11 aqui, ó, que subiu bastante já, também a cotação dele valorizou muito. O HGLG também, ó, eu comprei ele também se valorizou. Além da valorização, eu recebi dividendo desses ativos, e aqueles BDRs que eu tinha e comprei em dólar, olha só, a valorização que eu tenho hoje aqui tá na casa de 276 dólares, dá mais ou menos aí 1.400 reais de valorização dos ativos lá fora. Então depois de todo esse período que é comum a gente passar para aprender, por isso que eu falo aqui, se você quer entrar na renda variável, coloque um valor bem baixo, coloque, sei lá, 10 reais, compra um fundo imobiliário de 10 reais e sente a valorização, a oscilação do seu ativo. Às vezes ele vai estar positivo, às vezes vai estar negativo, aí você vai receber um dividendo, vai ficar no 0 a 0, às vezes ele vai subir bastante, às vezes vai cair bastante. Então pegue, compre um ativo com valor baixo para você sentir o mercado, você sentir na pele o seu patrimônio oscilando. Se eu retornar aqui para o início da Nuinvest, olha só, hoje eu estou com R$ 96.721. Se eu clicar aqui em proventos, a minha carteira de investimento ela evoluiu bastante, eu recebo todos os meses aqui, eu recebo dividendo. Aqui está a minha carteira junto de ações e fundos imobiliários. Vocês conseguem
ver que é uma escadinha ascendente aqui, vem sempre crescendo. O último mês de setembro aqui, se a gente clicar apenas em fundos imobiliários, não fechou o mês ainda, eu já estou aqui com R$ 370 já recebidos. Ainda faltam alguns fundos para me pagar. Então fica aí essa lição, não é porque um ativo lá no passado só tem um histórico dele subindo, não significa que ele possa cair em qualquer momento. Mesma coisa a gente consegue observar no MXRF11. Esses dias mesmo ele estava aqui na casa de R$ 10,60. Se a gente colocar aqui 6 meses, ó, ele vem subindo bastante. É um fundo imobiliário de papel, ele vem subindo, teve um pico aqui, olha só, de R$ 11,12. Eu falei que eu não ia comprar nesse valor, e olha só o que aconteceu. Ele caiu, porque não faz muito sentido. Você abre o relatório do fundo, você observa lá as movimentações, não tem algo tão plausível assim que justifique essa subida toda. Então era fato que em algum momento ele ia começar a cair, e foi o que aconteceu. Ó. Na data de hoje está R$ 10,92, ele estava aqui a R$ 11,12. Ele estava de fato muito acima do seu PVP. Se comparado a fundos grandes aqui, ó, o HGLG11, o PVP está 1,05 e o MXRF11 estava 1,09, muito acima do seu valor patrimonial. Mas a lição que fica é: não invista em um ativo apenas olhando o gráfico dele aqui só porque ele está subindo. Isso não significa que em algum momento ele possa cair. Mas eu quero saber de você agora, comenta aí sua experiência que te fez perder dinheiro ou fez você ficar negativo em algum momento aí dos seus investimentos. Comenta aí sua experiência, é muito bom a gente trocar ideia aqui. Curtiu esse vídeo aqui de verdade mesmo? Deixa o like, sua avaliação é muito importante. É isso aí, tamo junto demais!